Olá pessoal, segundo dia de Expert, mais um podcast e hoje aqui com um convidado especial. Primeiro porque é um craque, tem uma história incrível e segundo porque é um amigo pessoal meu. Bruno Funchal, obrigado Prazer, meu irmão. hein? Obrigado aí pelo convite. Uma honra te receber aqui. Sou um dos seguidores. Seguidor. Bom, vou contar aqui para quem, eu acho que todo mundo já sabe, mas o Bruno é o CEO da Bradesco Asset Management, da Bran. Ele foi secretário de Tesouro do governo Bolsonaro e, além disso, tem uma vida acadêmica incrível. Então, um cara brilhante, trabalhador de sucesso. E eu acho que ele vai poder bater um papo aqui com a gente, contar um pouco sobre como é que você está enxergando, Bruno, economia global, economia local, desafios. Qual é o teu diagnóstico? Pergunta ampla, hein? Complexo. Cara, assim, sempre tem muito desafio, mas tem muita oportunidade, né? Acho que o principal é a gente ter um bom diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, trabalhar o que a gente consegue fazer. A gente tem uma oportunidade boa, porque está no ano eleitoral. No ano eleitoral, em geral, você tem possibilidades de mudanças de regime, independente, inclusive, se mudar o governo ou não. Acho que pode cair uma ficha e pensar, poxa, precisamos fazer diferente, se for o próprio incumbente. Ou a sociedade pode olhar, não, precisamos fazer algo diferente com outro governo. Então é uma grande oportunidade de debater. E eu acho que por isso, para ter o papel, acaba sendo muito importante para trazer para a população esse debate. Acho que a população acaba sendo muito carente de uma informação com mais profundidade e de entender onde está a raiz do problema e como a gente endereça. Por exemplo, ao debate dos juros. No dia eu escrevi um artigo para poder falar um pouco assim, quais seriam as soluções do problema fiscal que a gente tem. E aí um conhecido deputado, não vou falar o nome para não revelar, mas falou, pô, você não falou dos juros. Aí eu disse, não, falei, se você fizer um ajuste fiscal, você derruba os juros. Ele falou, não, mas os juros é o problema que a dívida está subindo. Eu falei, não, os juros é um preço, ele é uma consequência de uma política fiscal que faz menos austera, menos organizada. Esse tipo de debate precisa ser feito. Ah, complexo? Tem uma complexidade? Tem. Mas a gente precisa debater, precisa que as lideranças tragam esse assunto e debatam. E aí eu acho que é fundamental, né? As pessoas que conseguem influir no debate têm a obrigação e o dever de educar a população, porque a população às vezes desconhece a natureza do problema, né? Estava vendo agora as últimas semanas a discussão sobre o Banco Central vai procurar falar um pouco menos. Quando o Banco Central fala menos, o mercado não sabe menos, só fica mais desconfiado. E aí o prêmio de risco aumenta, né? Mais dúvida, né? Mais conjectura sobre o que vai fazer. Cara, é isso. Acho que tudo acaba passando cada vez mais pela questão da comunicação, né? Isso vale para o Banco Central. E é isso, se você não ancora expectativa, se você não pauta debate da maneira correta, tudo isso vai se refletir no preço. Do Banco Central é de uma forma e o nosso preço é um preço político. Então, é claro que na política, quando a gente vai falar de alguns temas, você tem os interesses políticos, que no final do dia é a reeleição. Mas, para o político se reeleger, precisa de voto. E quem vota é a população. Então, por isso que a gente tem que botar a população para jogar junto, fazer esse tipo de ação, lideranças fortes. Poxa, a mídia social tem um impacto gigantesco hoje em dia, porque isso, de fato, traz uma informação. A comunicação mudou completamente. Mudou completamente. Então, assim, eu vejo hoje a gente como ferramenta cada vez melhor para fazer esse tipo de debate. Mas a gente tem que fazer esse debate organizado. E a gente precisa de lideranças que debatam. Acho que talvez o que a gente precisa trabalhar é isso, lideranças que entendam bem o problema e que pautem o debate de forma correta. Você não acha que o empresariado em geral e o mercado financeiro em particular, porque liderança do mercado financeiro tem a obrigação de saber o que está acontecendo, sabem? E se omitem hoje desse debate? Eu acho assim, que precisa das lideranças, né? Tanto do setor produtivo, mercado financeiro, mas assim, acho que liderança política. A gente tem que ter lideranças políticas que, de fato, debatam o assunto. Porque, no fundo, é a liderança política que conseguiu o voto. Tá todo mundo olhando para essa liderança política. Então, a liderança política é que vai dizer o caminho. Muitas vezes a população própria não sabe exatamente qual... Certamente não é o caminho mais fácil, que é o caminho correto. Em geral, o caminho para as coisas corretas são mais duros.
como é na nossa vida. Você trabalha, você estuda, você faz um monte de coisa. Depois de muito tempo, você começa a colher os frutos. Não existe almoço grátis. Sim. Então a liderança política tem que trazer isso. É difícil, mas é dessa forma que você consegue construir algo muito sólido e assim, muito mais próspero e cria um círculo virtuoso de prosperidade. Hoje a discussão que a gente tem acaba sendo muito superficial, quais são os nossos problemas, não é você fazer uma política social simples, uma política de crédito que vai resolver o nosso problema. A gente tem um problema muito mais profundo. Pô, como é que está a cara a nossa produtividade? O Brasil perde produtividade em relação aos outros países desenvolvidos. Países africanos, inclusive. 40 anos. A gente não discute o uso de inteligência artificial com profundidade. A gente vai ficar cada vez mais para trás. Então, às vezes a gente fica falando de fiscal, e a discussão do fiscal ela é ínfima em relação a essas outras coisas que não são discutidas. Então, a gente precisa desse tipo de liderança, que entenda os problemas e traga para a população. Agora, voltando, a gente falou dos juros, que é o sintoma, né, da doença. Mas a gente tem hoje, você fez parte de um governo que enfrentou uma pandemia, teve que dar quase 10% do PIB para a população, 40% da população era informal, ia morrer de fome, e mesmo assim acabou o governo reduzindo a dívida pública marginalmente. Mas dado tudo que foi enfrentado, eu acho que é um feito histórico. Do máximo, até a entrega do final do governo, foi de 89% do PIB para 72%. Exato, foi uma coisa muito grande a redução. Fabulosa. E agora a gente está na contramão, né? Voltamos a expandir o déficit público, e o que mais me preocupa, se a gente não fizer nada e continuar nessa toada, em 2 anos, na minha conta, as despesas obrigatórias, não as despesas discricionárias, as que são faça chuva, obrigadas faça sol, você tem que fazer, vão suplantar as receitas. E a gente tem risco verdadeiro de entrar num cenário de dominância fiscal. Como é que você enxerga esse risco? Eu acho que os juros hoje já é resultado disso. Porque o que acontece? Esse problema de excesso de despesa obrigatória. Então, hoje o orçamento do Brasil tem 2,5 trilhões de reais de despesa primária. É muito dinheiro. Tem espaço para fazer corte? Um monte de espaço. É difícil? Você vai cortar de alguém? Vai. Mas são decisões difíceis. Desses 2,5 trilhões, eu vou te falar que 150 bi, de fato, é discricionário. Que é o seguinte, é o que o Congresso escolhe. Então, aquele político que está lá hoje, não é ele que está escolhendo o 2,5 trilhões. Quem escolheu foi a época lá do Delfim Neto. Delfim falava isso. Pô, quem escolheu esse orçamento hoje foi a gente lá do parlamento da década de 80. Foi a Constituição de 88. Constituição de 88 e várias leis que vieram que carimbaram o orçamento. Ela é compatível com a nossa necessidade hoje? Com a mudança, com essa velocidade de inovação? Certamente não. O gasto ele tem que ser também renovado. Então você tem que trazer liberdade para isso. Mas você falou assim, poxa, mas não é isso que está projetando aqui para frente. É que essas despesas obrigatórias elas vão continuar aumentando, porque são indexadas, e daqui a pouco aqueles poucos 100 bilhões dos 2,5 trilhões vai virar zero. É isso aí. E aí, se vai virar zero, o que vai acontecer? Vai ter que ter uma outra regra fiscal que vai aumentar o limite de despesa. Ou seja, você diminui muito a previsibilidade dos gastos. É por isso que a gente não sabe qual é a trajetória da dívida. Porque eu não sei qual é a trajetória de despesa. Por isso que o mercado cobra mais prêmio de risco. Por isso que o juro é alto. Então, a raiz do problema é essa. Poxa, como é que é a dinâmica das despesas obrigatórias? Vamos discutir? Vamos discutir a indexação? Vamos discutir... É o que o Paulo Guedes falava muito. O que a gente tem um limite máximo de gasto se a gente não consegue controlar? Por que a gente tem que ter um teto se a gente não consegue controlar o piso que sobe e espreme a gente? O que você falou é isso. O piso vai subir tanto que vai esmagar a gente no teto. E aí a gente vai ter que discutir, aí não tem juros, fazer uma reforma para aumentar o teto. Aí não adianta. Aí não tem mais juro que acalma o mercado. Né? É isso. Acho que esse é o grande desafio do próximo governo. E aí, voltando para o nosso ponto de origem. Como é que você faz isso? A gente tem que lidar com despesas que estão carimbadas em Constituição, em leis. Você tem que ter uma discussão política. Como é que você faz uma discussão política? Você tem que dar apoio para o parlamento. Como é que você dá apoio para o parlamento? Você tem que comunicar com a população tem que apoiar. Por isso que o teu papel, como grande influenciador, Obrigado. E de outros influenciadores, é importante. Porque a população começa a entender mais que eu não vou cortar uma despesa e que isso daí eu vou cortar benefício. Não,
eu vou otimizar uma despesa para que aqueles juros que é muito alto hoje, que inibe geração de emprego, que inibe crescimento, esse juro vai ser menor e vai gerar mais crescimento, vai gerar emprego e vai gerar oportunidade para aqueles que mais precisam. Mas o cidadão está percebendo que a vida dele piorou muito, né? É. Eu acho que sim, porque quando você tem um juro muito alto e o crescimento, assim, não vai ter jeito, é o famoso voo de galinha, né? Se você começa a usar uma política de excesso de gastos, de muito crédito, o juro vai ser alto. Você ainda vai ter um pouco de inflação e você vai ter que ter um juro alto. Isso vai acabar asfixiando o crescimento da economia. Então você vai ter uma economia crescendo pouco com um juro muito alto, que para a pessoa, para o cidadão, é muito ruim. E esse daí é o voo de galinha, né? Isso não vai acontecer por muito mais tempo. Eu acho que isso pode acabar sendo um fator determinante nessas próximas eleições, porque por mais que você dê benesses e faça pacotes, o que o cara percebe é que a vida dele piorou demais, né? Agora a gente vai ver nas eleições. O mercado, assim, o cenário eleitoral ainda está muito conturbado, né? Tem muita notícia saindo, muita coisa que não tem a ver com a economia. Então, grandes temas, né? A gente faz pesquisa, quais são os grandes temas que a população está querendo falar e está dando peso? Segurança pública. Segurança número 1. Corrupção. Número 2. Saúde e educação. A economia mesmo, diretamente, inflação não está nem com muito tempo, não é um tema ainda visto como sendo tão relevante. Cara, a gente precisa discutir essa pauta, né? Quem é que vai ser aquele que vai, de fato, se conectar com a população e endereçar essa pauta? Eu acho que o jogo está completamente aberto para isso. Como é que a Bran está se preparando para esse cenário? Assim, acho que todo o mercado está vendo, óbvio, né? Assim, juro alto, projeção de um crescimento mais baixo, sempre com muita cautela, né? Acho que o Brasil inteiro, todo mundo se alavancou demais. O governo se alavancou, dívida super alta. A população se alavancou. Maior dívida da história, 38% da renda. Pois é. E as empresas se alavancaram. Então a gente tem maior que quebradeira da história. Isso com a carga tributária mais alta da história. É um feito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela. Então, nós, como Bradesco, a gente sempre... Não é que a gente toma pouco risco. A gente tenta tomar o risco da forma correta. Então, é sempre analisando essa dinâmica de mercado e oportunidade. Oportunidade de mercado sempre vai ter. Quem é que consegue operar bem nesse ambiente? Acho que essa é sempre a pergunta que a gente quer responder. E olhar preço. Como é que os preços estão reagindo? Olhar fundamento e precificação. Então, eu acho que é isso. A gente é muito grande, a gente é uma asset de mais de R$1 trilhão sob gestão, a gente é uma referência em crédito e a gente tem navegado muito bem nesse ambiente. Então é isso, continuar com os nossos processos, nossa governança e navegando nesse ambiente que é um ambiente sempre desafiador. É isso mesmo. Seguimos uma linha muito parecida. O que é o BINC11? Boa pergunta. Bruno? Hora do jabá. BINC11 também é um fundo de crédito, um fundo de infraestrutura que já é listado na bolsa, já existe, já é tradeado. E a gente está indo para um follow-on, na segunda emissão do BINC11. É um fundo que hoje tem 500 milhões. Provavelmente a gente vai passar de 1 bi agora nessa emissão. Vendendo super bem, é um fundo de infraestrutura incentivado, por isso que é BINC. Bradesco incentivado. Está sendo um bom sucesso, estamos em rodada aí de captação. Então convido a todo mundo, quem quiser, olhar, fala com o seu assessor, que é uma boa oportunidade. Nós temos a mesma aposta, nós já fizemos 3 emissões de infraestrutura nesse primeiro semestre, e aí tem um lado, né, da outra coisa. Quando o orçamento do governo vai diminuindo, a capacidade de investimento também vai caindo. Esses quase 3 trilhões de reais corresponderam ano passado a quase 40 bi só de investimento. Sim. Quer dizer, quem vai ter que fazer o investimento para o Brasil crescer é o setor privado. Mercado de capitais, é isso aí. Oportunidade não vai faltar, né? Isso, assim, aí falando de coisas, a gente falou sempre das dificuldades, né? Mas vamos falar de coisa positiva, grandes transformações, acho que crescimento do mercado de capitais, do crédito, especificamente no mercado de capitais, se a gente olhar para 2016, 2017... É fenomenal. Era muito pequeno. O volume de emissão era 50 bilhões. Hoje é meio trilhão por ano. Então a participação do mercado de capitais aumentou muito. Acho que nosso papel enquanto gestores, né, que acaba conectando o setor produtivo e as pessoas é muito relevante. Eu acho que isso tem contribuído muito para a economia. Isso aí, meu irmão. Boa. Muito obrigado. Prazer, hein? Uma honra ter você aqui. Valeu.